Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema é bastante extenso e, como o tempo é muito exíguo, cobriremos apenas a primeira parte. Sabe qual é o tema da noite? Se não sabe, então eu posso falar do que quiser agora, né? Prosperidade material e prosperidade espiritual. Vamos nos manter apenas no prosperidade material e deixemos a prosperidade espiritual para uma outra oportunidade. Para cobrirmos este tema, prosperidade material, vamos abordar 5 itens. A saber, primeiro, percepção que se tem do dinheiro. Segundo, a ambição como lei natural. Terceiro, a utilidade providencial das riquezas. Quarto item, teorias econômicas concorrentes. E quinto, provas da riqueza e da miséria. Primeiro item, percepção que se tem do dinheiro. Ora, tudo em a vida inicia-se em nossa percepção, como enxergamos as coisas. Porque ao vermos, iremos ter um pensamento, este pensamento engendrará uma emoção, a nossa emoção estabelece a ação, as ações contínuas estabelecem os hábitos. O conjunto de hábitos forma o nosso caráter, e o caráter é que define o nosso destino. Logo, da forma que olhamos as coisas é de extrema importância, porque vai definir rumos para nós. E qual é a percepção que se tem do dinheiro? Costuma-se ter uma percepção bastante equivocada da realidade. E esta percepção, ela é fruto do meio aonde crescemos. Pessoas, pais, mães, tios, avós, que nós convivemos. E de uma forma inconsciente fomos absorvendo, como as crianças são esponjas vivas, os conceitos destes adultos. E se eles tinham um conceito equivocado do dinheiro, é bem provável que nós adquirimos esses conceitos equivocados também. Por exemplo, a frase: se olha para o indivíduo e se afirma, ele é podre de rico. Ora, a palavra podre está associada a algo estragado, algo em decomposição. O odor pútrido de uma carne fétida, porque está em decomposição. É podre. Por que a pessoa tem que ser podre de rico? Em inglês, né? Filthy rich. É uma colocação que associa ser rico com podridão. É algo ruim. Outra afirmação que se faz: o dinheiro não é importante. O dinheiro não é importante nas áreas onde o dinheiro não tem influência. Mas o dinheiro é de extrema importância nas áreas onde o dinheiro tem que se fazer presente. Terceiro, no meio, creio que quase que seletivamente o espírita, parece que pobreza é sinônimo de elevação e riqueza é sinônimo de degradação. Faz uma apologia à pobreza, que é um desserviço ao movimento espírita. Há centros espíritas que se chamam amantes da pobreza. Por que não ser amantes do progresso, amantes do desenvolvimento, amantes da promoção social? Porque se eu amo a pobreza, eu quero ficar nela. Tudo quanto amamos, cultivamos. Eu sei que a ideia de quem colocou o centro com este nome é de estar atendendo aos mais necessitados. Mas a ideia que traz é esta. E o que acontece? Às vezes se projeta este amor à pobreza nas coisas.
Porque humildade e simplicidade são virtudes muito difíceis de serem entendidas e principalmente de serem vivenciadas. Quando houve o surgimento do protestantismo, a igreja teve uma reação com a Contra-Reforma. E ela empregou os grandes escultores, pintores, Michelangelo, Donatello, para poder, ao entrarmos à igreja, nos impressionarmos, encontrando na igreja a presença de Deus com as esculturas. E quando chegamos no meio espírita, entendemos que ser simples, humilde é o certo e não ostentação. E projetamos isto em nossas casas espíritas. Às vezes se chega no local, cada cadeira tem uma cor. As paredes tudo sujas. O projetor está apagadíssimo. O computador é a primeira versão que o Bill Gates colocou, né, do Windows. Ora, isto não é simplicidade, não é humildade. É um descaso com o ambiente que nos ampara. Imagine a quantidade de vidas que passaram por esse local durante todos esses anos. O mínimo que esta instituição merece é a nossa contribuição, da nossa presença com ânimo e também a presença da contribuição financeira. Você não estará ajudando ciclano ou fulano. Estaremos pagando o aluguel desta cadeira, o ar que nos beneficia. Enxergamos, aproveitamos da luz para captar as cores, ver os outros. Logo, eu não estou pagando o salário de ninguém. Há conceitos sobre o dinheiro bastante equivocados, a tal ponto que parece que o rico está perdido. Por uma má interpretação da colocação do Cristo. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O camelo não é um animal. O camelo se faz referência a um fio muito grosso que usava na época para costurar couro. Só que a definição do indivíduo é a riqueza simplesmente financeira. Quando, na realidade, há vários tipos de riqueza. A riqueza do orgulho, da presunção, da preguiça, do ciúme, da inveja, são riquezas que, de fato, não nos permitem que entremos no céu. Que céu é este? Não é um local geográfico, é a paz de consciência. Porque quem tem riqueza desses vícios emocionais está com o cérebro sempre em turbilhão. Logo, a riqueza financeira não é necessariamente ingresso certo para o umbral. Há um livro fantástico na literatura espírita chamado Há 2000 anos, na qual narra a história de Públio Lentulus, um senador na época do Cristo. Ele era casado com a Lívia e ela, por ser esposa do Públio Lentulus, era riquíssima e também tinha poder social. Ela tinha uma serva, como era de costume da época, a Ana. No final do livro, e eu não estou matando a história, porque é belíssima o desenrolar do romance, elas são recebidas pelo próprio Cristo. A Lívia na sua indumentária de romana, tanto quanto a escrava na sua túnica de serva, como um símbolo que nós podemos ser útil a Deus em qualquer posição social que nos encontramos. Logo, ser rico não é garantia para entrada a nenhum local de sofrimento. É o uso que se faz da riqueza que é bastante diferente. Segundo item, a ambição como lei natural. O que é a ambição? É a nossa vontade natural de buscar o conforto físico. Por que natural? Porque ninguém nos ensina. Simplesmente buscamos instintivamente por um conforto material. Assim, tudo quanto existe. Observe quem tem um cachorro, por exemplo. Coloque o cachorro para deitar em cima de pedras. O cachorro ficará lá? Tem que explicar com o cachorro, saia das pedras, porque aí isso te machuca? Instintivamente, o cachorro buscará um local macio na sua casa.
Se tiver um travesseiro, o carpete, por fim, o chão. É do instinto do animal. Os passarinhos, logo nós somos da mesma forma. Buscamos naturalmente o conforto material. Os paleoantropologistas são cientistas que estudam a evolução do ser humano através dos tempos. E o que é que eles nos ensinam? Que nós, no início da nossa evolução, vivíamos nas cavernas, sobre árvores. Imagina que situação inconfortável. E nesse período que vivíamos dentro das cavernas, sobre as árvores, o que é que nos era obrigado a fazer? A sair da caverna, a descer da árvore. Imagine se Deus tivesse um delivery de pizza naquela época para nós. O veneno, Chinese food. Espero que ninguém trabalhe aqui. Jamais teríamos saído da caverna. Lá estaríamos. Mas por uma necessidade de busca de conforto material, saímos da cadeia. Nos agrupamos para poder lutar contra os predadores. Modificamos a nossa capacidade de comunicar um com o outro para organizar a matança dos animais para nos alimentar. Com o tempo, a mulher descobriu uma das maiores descobertas, segundo os paleoantropologistas, a agricultura. Porque o homem saía para caçar e ela notava que depois que comia, jogava algo e plantava de novo. Com a agricultura, as pessoas deixaram de ser nômades para fixar a moradia. E estas fixações de moradia ocorreram à margem dos rios. Por isso, as grandes civilizações nascem do lado da água, porque para a agricultura é necessário a irrigação. A China diante do Yangtze, a Índia diante do Nilo, do Egito diante do Nilo, e assim sucessivamente. E com o tempo, quem só plantava arroz enjoava do arroz e buscava alguém que tinha algo para variar o paladar. E nasce uma das outras maiores invenções, de uma forma natural, o livre mercado. Trocar aquilo que nós temos para variar. E chega o momento no qual não se tinha meios de cultivar devido à falta de chuva. Nasce desta forma, então, o dinheiro. Porque eu preciso deste produto, no entanto, eu não tenho nada para trocar. Nasce o dinheiro. E o dinheiro, segundo Emmanuel, em um livro intitulado Dinheiro, é o sangue no organismo da sociedade. Conta o espírito Neio Lúcio, no livro Agenda Cristã, a lenda do dinheiro, que Deus criou o mundo, nos colocou. E qual que era o propósito de Deus? A evolução do planeta Terra, a transformação do nosso meio ambiente para poder receber ainda mais pessoas e tocar o trem da evolução. Mas as pessoas, como tinham tudo disponível, ficaram acomodadas, não desenvolviam a terra, não procuravam criar animais. Então Deus cria o dinheiro. Com o dinheiro surge a competição, que é muito saudável. Porque a competição no livre mercado, ela faz com que as companhias, lutando entre si para conseguir os mesmos consumidores, abaixem um produto de preço e aumenta ele de qualidade. E aí a terra começou a ser transformada. Logo, querermos melhorar materialmente é eminentemente natural. Porque se chega ao ponto da má interpretação dos conceitos religiosos, que parece um pecado ser rico. E é uma virtude ser pobre. A realidade é que querermos melhorar-nos materialmente é uma necessidade natural. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 676.
estabelece, através da pergunta: por que se impõe o trabalho ao ser humano? Ao homem, não se referindo ao ser do sexo masculino, mas à humanidade. Para que venhamos, através do trabalho, desenvolver a nossa inteligência. Quando tudo nos é dado, não há necessidade de trabalhar. O objetivo do trabalho é a nossa capacitação intelectual. Por isso, nada nos foi dado dentro da caverna ou em cima das árvores. Tivemos que sair para caçar, modificar o mundo, e com isto transformamos a nossa inteligência. Mas quando que o dinheiro se torna prejudicial? Porque o dinheiro em si, ele é neutro. Ora, ele se torna prejudicial quando utilizamos exclusivamente para atender às nossas paixões. Então, Allan Kardec, para deixar este tema claro, na pergunta 785, indaga: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo, mas o progresso moral. E por quê? Porque o progresso intelectual está sempre acontecendo. E, às vezes, parece que o progresso intelectual excita-nos, impele-nos a mais ambição para possuir. Está lá na resposta. E esta própria ambição de querer mais faz com que venhamos a fazer mais pesquisas. Com as pesquisas, a ciência transforma o mundo. E com a transformação do mundo, vamos melhorando-nos moralmente. Há pouco tempo foi lançado, em janeiro, o telescópio James Webb, que está agora tirando fotografias fantásticas do universo. Custou 10 bilhões de dólares este equipamento. Existe outro equipamento, que esse está estudando o macrocosmo. Existe o grande colisor de Hadron, que está examinando o mundo microcosmo. E destas pesquisas, todos nós nos beneficiamos. Tudo quanto hoje usufruímos, celular, os nossos meios de comunicação, são frutos destas pesquisas. Se não fosse o dinheiro, nós não estaríamos nesta atual situação. Daí o terceiro item, utilidade providencial da riqueza. É exatamente esta de transformar o planeta Terra. E se enxerga nesses grandes industriais instrumentos do progresso. Quem hoje aqui não conhece o carro Tesla, do Elon Musk? O Elon Musk não veio de nenhuma família privilegiada. Muito pelo contrário, ele tinha um pai abusivo, mas ele se dedicava a 12 horas de leitura por dia, já na adolescência. Primeiro criou uma revista digital, vendeu esta revista e com o dinheiro ele construiu o PayPal. Quem aqui já não usou o PayPal? Com a venda do PayPal, que foi aproximadamente 40 bilhões, ele já estava tranquilo. Mas o que é que ele faz? Começa a construir o Tesla. Depois, com a venda do Tesla, constrói o SpaceX. E hoje é o homem mais rico do mundo. Sabe quantas pessoas empregam o Elon Musk? 92 mil pessoas são beneficiadas da inteligência desse cidadão. É ou não é um missionário? Mas nada lhe foi dado. É fruto de muito suor, porque ele trabalhava quase que 16 horas por dia. Quando se enxerga essas grandes personalidades de sucesso, seja na área profissional, esportiva, o que nós vemos? Apenas o produto final. Não fazemos uma análise do sacrifício que aquele indivíduo fez para ali estar. Logo, se nós temos uma ambição de querer melhorar-nos materialmente, eminentemente natural. Agora, não há como romper as leis naturais, porque tudo é fruto do trabalho. Logo,
Estamos no país mais rico do mundo. Sabem quanto foi o PIB do ano passado, aqui dos Estados Unidos, produto interno? O segundo campeão, tem o terceiro campeão, é uma luta de interesse entre os países. Só que nós nos encontramos no país mais rico do mundo. Isto é, os meios em que nos encontramos é o mais favorável para nós adquirirmos riqueza material. E nos perguntamos, por que não existe esta riqueza, então? Por que se não melhora? Ora, temos que fazer uma análise daquilo que temos realizado até agora, do nosso esforço, da nossa real vontade de modificar. Tudo começa no pensamento. Depois do pensamento, temos que passar para a ação. Mas o que se enxerga na prática? Algo bem diferente. E é claro, como eu não conheço praticamente nenhum de vocês, eu estarei falando de amigos de New Jersey. Pessoas que aqui estão 10, 15, 20 anos e ainda têm a audácia de dizer I don't speak English. Como pode vivenciar, usufruir de todas as comodidades que o país oferece e sequer falar o idioma do país? É interessante que, quando aprendemos sobre espiritismo, muitos começam pelo livro Nosso Lar, sobre a colônia espiritual. E acham que no plano espiritual só existe a colônia Nosso Lar. Ora, na época que o Nosso Lar foi escrito, na década de 40, a população da Terra era bem menos. Hoje temos aproximadamente 8 bilhões. Naquela época, era aproximadamente 1 milhão de espíritos na colônia Nosso Lar. Se a gente levar esses números em consideração, existe então aproximadamente 8 mil colônias espirituais no planeta Terra. Quando desencarnarmos, nós vamos para a colônia espírita local. Imagine então o cidadão que aqui está, todo esse tempo, usufruindo do bem-estar, desencarna. Os padioleiros que o virão buscar perguntarão, How can I help you? I don't speak English. Parece brincadeira, mas é uma realidade. Porque são os espíritos evoluídos que comunicam através do pensamento. Espíritos em progresso como nós, é através da verbalização. Há um livro bastante interessante sobre essas questões culturais, chamado Entre Amigos de Duas Terras. Foi a experiência da viagem de Chico Xavier e Valdo Vieira na década de 60. E nesse livro há um encontro de Humberto de Campos, um dos maiores escritores brasileiros, com William James, um psicólogo americano. E o Humberto de Campos teve que se esforçar muito para falar ali o inglês quebrado com William James. Estamos falando de Humberto de Campos. Imagine nós. Então, o primeiro é, falar o idioma. Se isto não é suficiente para lhe convencer, há estatísticas geriátricas que afirmam que quando o indivíduo sabe mais de um idioma, a probabilidade de ter Alzheimer é menos. Porque quando aprendemos um idioma, estamos trabalhando partes diferentes do cérebro. É um exercício. Quem tem AVC, acidente vascular cerebral, pode ver que perde o idioma. Fica só com o idioma original. Evidência biológica que a informação da nova língua estava armazenada numa outra parte do cérebro. Logo, aprender um idioma novo, você está exercitando o seu cérebro. Aí o indivíduo afirma, um dia desses, se Deus quiser. Tira Deus da matemática, por favor. Deus não tem nada a ver com isto. É quando eu quiser. Eu quero melhorar de vida. Se Deus quiser. Não tira Deus, Deus quer. É nós que temos que querer. Está nas mãos de Deus. Não tira das mãos de Deus, volta para as suas mãos então. Porque enquanto transferimos
a nossa responsabilidade para a mão de outra pessoa, quem que tem que cumprir o nosso dever? A outra pessoa. Meus amigos, aqui nos encontramos em um centro espírita, com vários anos de existência. E há muito tempo nós frequentamos aqui. Os espíritos nos ajudam? Claro que sim. Interferem em nossas vidas? É claro que sim. Fazem aquilo que devemos fazer? É claro que não. Porque os espíritos são professores. E os professores não vão tirar o trabalho do aluno. Por quê? Ora, porque o trabalho do aluno é que vai fortificar a sua intelectualidade. Se o professor é desses de piegas, fica com dó do estudante, toma a prova e soluciona o problema para o estudante, quem é que solidificou o material na cabeça? O professor ou o estudante? É claro que foi o professor. Então o espírito não tirará provas da sua mão, porque estas provas, aquilo que rotulamos como problema, são oportunidades de crescimento para todos nós. Esses momentos de reveses que todos enfrentam são momentos de oportunidade de crescimento. Agora tem que aproveitar a oportunidade, reconhecer o momento e não entrarmos na onda. Durante esta pandemia, aconteceu coisas raríssimas. Eu estou falando de New Jersey, não estou falando da Flórida, porque vocês não podem imaginar a minha satisfação de ver essa sala repleta. Aliás, palmas para vocês. Já falei. O que rompe vibração em centro espírita é confusão, inimizade, fofoca. Palma não rompe vibração. Palmas para vocês. Por que disto? Porque há centros espíritas no Brasil até hoje fechados da pandemia. E constato com imensa tristeza, e digo isto não num tom de crítica, eu sou apaixonado pelo espiritismo, por tudo quanto o espiritismo me ajudou durante essa existência. A esposa que tenho, o trabalho que tenho e a força que tenho para enfrentar os problemas. Inclusive, meu filho nasceu com câncer, o rim dele foi arrancado, quase que morreu 2 vezes. Durante a pandemia, estávamos com quimioterapia, radioterapia, e graças a Deus não desfizemos das nossas tarefas, dos nossos compromissos espirituais, porque o Espiritismo nos ensina que são lições, oportunidades de crescimento. Logo, aproveitamos. Por isso eu sou muito grato. E quando chegou na pandemia e eu observei o que aconteceu, como isso me entristeceu. E por quê? Porque nós, como disse a nossa queridíssima Lívia durante a apresentação, rodamos, conhecemos. E é um dado, não morreu sequer um espírita de Covid aqui nos Estados Unidos. Agora, centros espíritas morreram. Por que os centros espíritas morreram? É porque, infelizmente, o nosso movimento ele é feito de trocas. Uma troca na qual o centro espírita sai perdendo. Que troca é essa? Estou falando de New Jersey. Precisamos arrecadar fundos. Faz um jantar gostosíssimo. A esposa abandona o marido, ou às vezes o marido que cozinha abandona a esposa. Um sacrifício danado. Traz a comida, ninguém fala um A para elogiar, porque não pode envaidecer a pessoa. Mas se coloca sal a mais, aí a língua tem musculatura para criticar. E fazemos uma troca na qual o centro espírita sai sempre perdendo. Qual é a troca? Faz uma feijoada, que se você for no restaurante vale uns 30, mas aqui a gente paga 12, paga 15. Um valor que não chega nem o valor da sobremesa com a Coca-Cola. Mas aqui tem esse movimento. Então se vive dessa troca na qual o centro espírita sai sempre perdendo. Não, mas eu ajudo, eu compro livros. Você não está ajudando comprando livro. Aquele livro, o livro dos espíritos, não tem valor o conteúdo que está ali dentro. Quando você compra um livro,
Você está pagando pelo papel, pela impressão, pelo correio. Você não está pagando pelo conteúdo. Aquele conteúdo não tem preço. É riquíssimo. É um psicólogo, é um psiquiatra esperando a nossa consulta. Uma questão nos faz a modificar a nossa existência. É necessário consultá-lo, estudar, dormir abraçado, acordar de manhã, relê-lo. É fantástico para modificar todos os aspectos da nossa vida. O aspecto profissional, físico, social, familiar e espiritual. Estamos aqui abordando um só desses aspectos, de uma forma sucinta. Então, na troca, o centro espírita sai perdendo. E hoje, com PDF para todo lugar, aí sim, né, que perde ainda mais. Eu não estou dando recado para ninguém. Estou fazendo uma análise. Porque aqui a nossa escola, se nós pudermos analisar as bênçãos que já recebemos aqui, por mais que a nossa imaginação frutificasse em ideias, não alcançaria a realidade. Só quando desencarnarmos, chegarmos no plano espiritual e mostrarmos aí num telão 4D, veja o caminho caso você não tivesse encontrado o espiritismo na sua vida. Mas como você encontrou, aqui está a opção B. São muitas as bênçãos. Logo me entristeceu o que aconteceu. Então, como há essa troca, o pessoal parou de vir, parou de comer. O dinheiro que sobrou no caixa foi minguando. Quando acabou, já não tinha mais para pagar o aluguel. E a política pública aqui da Flórida foi muito diferente do restante dos Estados Unidos. Fechou muito menos. O que aconteceu? Os Estados Unidos quis vir para a Flórida. E o que aconteceu com as casas? O preço foi lá no teto. Quem queria comprar casa antes da pandemia era um valor. Agora é quase duplo o valor. Por causa das políticas públicas. E quem pagava aluguel fechou as portas porque os espíritas estavam com medo da pandemia, não tiveram como voltar para alugar o local. Quem é que sai perdendo? O centro espírita. Eu tive um amigo meu que teve a audácia de dizer: agora que eu vou ficar em casa, eu vou assistir toda a novela do Rei do Gado de novo. E depois, a série do Pablo Escobar. Tiroteio, gangue, muito sangue e muita traição, envenenando a mente o tempo todo. O que o indivíduo desse vai ter como resultado? O divórcio. O que aconteceu? Como houve fantasia no início do fecha-fecha. Ai, as árvores estão mais verdes, os passarinhos cantando, falta de poluição, as famílias estão juntas. Que bênção que descobrimos o valor de ir trabalhar e descansar da esposa, descansar do esposo. São 8 horas que a gente não vê aquela criatura. Chega em casa, começa a fricção das personalidades. Nós somos diferentes por natureza. Isso de querer todo mundo igual é fantasia. Logo, casamos com o indivíduo mais adequado às nossas necessidades evolutivas. E 8 horas criará fricção emocional, esquentará a máscara, derrete, ninguém se suporta. Assistindo cenas do Pablo Escobar, ainda por cima. Sinceramente, palmas para vocês de estarem presentes. Eu trabalhei numa penitenciária aqui nos Estados Unidos por 12 anos, na condição de psicoterapeuta. Sou muito grato aos prisioneiros porque eles me treinaram a falar para pouca gente. Quando o carcereiro estava de bom humor, ele me trazia a lista de todos os prisioneiros que eu colocava lá que queria assistir a palestra. Quando ele estava de mau humor, né, abrigou com a esposa, recebeu um esporro do tenente, ele trazia 5 pessoas.
E ficavam 5 me olhando com cara de metralhadora. Dificílimo. Então me treinaram fazer palestra para gente me olhando feio. Mas eu sei que o pessoal não me olha feio, é a forma da pessoa pensar. O cérebro está queimando, né? Então tem uma expressão meio esquisita. Não se trata de ser isto. Quando chegamos num centro e está vazio, eu fico imaginando alguém que vem pela primeira vez. Olha, poxa, qual que é a conclusão que a pessoa chega? Não está dando certo isso. Aí coloca a Ave Maria no ambiente vazio. Apaga as luzes. Chega deprimido, sai com vontade de suicidar-se. São conceitos que eu não sei de onde a pessoa tira estas ideias. Termina a prece, a palestra, 1h30 o indivíduo se desdobrando para que as pessoas possam elevar o pensamento. Na hora de fazer a prece final, vamos agora elevar os pensamentos. Passamos 50 minutos fazendo o quê aqui? Então, seriedade com o espiritismo não é a carantonha, não é poder rir. Seriedade é compromisso. Chegou segunda-feira, pode vir sogra, vizinho, visita. Eu estou com o meu compromisso. É a maneira de eu nutrir a minha alma, absorver conhecimentos para eu sair daqui fortificado, para aguentar as pauladas da semana. Estas pauladas vão me balançar, mas não vão me derrubar. Agora, se eu não faço esse investimento mental, espiritual, como é que eu vou sobreviver? A primeira rajada de vento, um palito de fósforo que alguém me joga, eu caio no chão. E lá eu fico. Por isso que o Camilo, espírito guia do Raul Teixeira, o grande, eloquente Raul Teixeira, afirmou que se você for cair, caia dentro do centro espírita. E por quê? Porque se você cair lá fora, no chão você fica. Aqui terá pessoas, condições para você se soerguer. Quando vier esses pensamentos de que estou desanimado, não quero ir lá, não vou com cara de fulano, ciclano me olha feio, não é o seu anjo guardião que está te inspirando essas coisas. Quando estamos nos sentindo assim, ainda mais razão temos de vir, para estarmos bem alertas. Aí surge a pandemia, a criatura grudada na televisão. O objetivo da televisão, bem pouco informar. Era mais para amedrontar. O cortisol sobe lá em cima, com o estresse das informações. E a criatura, então, começa a comer. Eu tive amigos lá em New Jersey, que não foi Covid-19, não, foi Covid-35. Voltaram com 30 libras a mais para o centro, de tanto que comeram. Imagina o paradoxo, porque para termos saúde é necessário exercitar, nutrir as células de forma adequada. Não é pizza, não é hambúrguer, não é batata frita, não é soda. As células necessitam de nutrientes. E a mente ocupada. O indivíduo fez exatamente o contrário. Amedrontados na frente da televisão, comendo tudo quanto não devia, e, por acréscimo da desgraça, que é o nosso caso, o centro espírita fechado. Qual que é o resultado dessa equação? Uma tristeza. Centros espíritas até hoje fechados. O pessoal saiu do hábito da frequência. Mas, quando olhávamos para o Face Confusão, estava lá a fotografia do pessoal no diner. Estava lá a fotografia do pessoal no restaurante. O pessoal saía para as férias. Tem audácia de colocar. Me diz, eu não posso ir para o centro, porque eu estou ainda com receio do vírus. Mas coloca as fotos do entretenimento. Qual é a nossa postura? Graças a Deus que você está indo para o cinema, para o diner, para o restaurante. E por quê? Porque o dinheiro é o sangue da sociedade. Durante aqueles 12 anos na penitenciária, foram mais de 23 mil prisioneiros que nós prestamos assistência psicoterapeuta.
Como é lastimável o indivíduo não ter trabalho. Logo, um restaurante tem ali 40, 50 empregados. Quem é o dono do restaurante? É alguém que está dando dignidade para 40, 50 pessoas terem. E você quer estimular o dono do restaurante a continuar fazendo o bem, que é dar trabalho. Então está aqui, dono, olha, estou te dando aqui $70, eu e minha esposa viemos comer. Com esses $70, por favor, continua dando trabalho para essas pessoas. O dono do restaurante diz, olha, muito obrigado, agradeço a gentileza de seus $70. Está aqui uma refeição em gratidão. Não seria tão mais interessante olharmos por esse prisma o valor do dinheiro, o valor do negócio? O interessante notar que, por que as pessoas não utilizaram desse mesmo critério do cinema, do restaurante, para ir para o centro espírita? Será que o Covid-19 só estava dentro do centro espírita? Iam viajar, todo mundo distanciado. Entravam no avião, arrancavam a máscara. Ué, os vírus falavam, né? Tá na hora do pessoal se alimentar, vamos voar para o teto do avião. No restaurante, todo mundo. Eu vi um rapaz com um chapéu com as varetas assim de 6 pés, para que ninguém chegasse perto dele. Não estou exagerando. Sentava ao restaurante e arrancava a máscara. Então os vírus se falavam, olha, tá ali comendo, não vai nele não. Quanta incoerência aconteceu. Mas iam. Por que não aplicou a mesma vontade para estar no centro espírita? Que aqui é onde alimentamos a nossa alma de informações para colocar em prática. Quarto item. Falemos agora sobre as teorias econômicas concorrentes. Não vamos falar sobre o feudalismo, porque hoje não existe mais isto. Era simplesmente donos de muitas terras, você queria viver numa destas terras, produzisse para o feudal, dava a sua quantidade e ali você vivia. Mais ou menos esse sistema. Mas qual é o sistema que nós temos hoje vigente no planeta Terra? Capitalismo e comunismo, com a variação chamada de socialismo. Pergunta 811 de O Livro dos Espíritos. A igualdade da riqueza é possível e já existiu uma vez no planeta Terra? Não. É impossível. E por quê? Porque os caracteres são diferentes. Logo, se você receber uma quantia, você vai utilizar de forma diferente. Se alguém que tem 2 filhos dá $100, os 2 vão gastar de uma forma bem diferente. Imagine para o planeta. Allan Kardec foi contemporâneo de Karl Marx e Friedrich Engels, os 2 indivíduos que criaram, segundo alguns analistas, a pior ideia de todos os tempos. Porque prometem o céu e entregam o inferno. Eu estive no inferno. Em 2013, fomos ao pré-congresso em Cuba e na Venezuela. Eu estive na Sierra Maestra, a montanha na qual Fidel Castro, em 1959, organizou a Revolução. Esse centro espírita estava completando 50 anos. Eis o motivo de estarmos lá. Não tinha paredes. Eram bambus com folhas. Terminada a palestra, eu pedi para ir ao banheiro. O banheiro era na caixa de papelão com orifício no chão. Uma pobreza para toda parte. O motorista que estava nos acompanhando, junto com o representante das forças militares revolucionárias, para observar tudo quanto estávamos falando, e nós não nascíamos ontem, não tocamos nesse assunto, porque eu queria voltar para cá, nos convidou para a casa dele e me disse com toda alegria, com coisa que estivesse me servindo filé mignon com rabo de lagosta, plátanos, com aquela banana frita. O motorista, eu já divorciei da minha esposa há 14 anos. E você mora onde? Com ela.
Aí por quê? Porque eu não posso vender a casa para repartir o valor. Uma tristeza por toda parte. Uma miséria por toda parte. Mas o que informam é lindo para os ouvidos. Igualdade social, justiça social. Mas quando você constata a realidade, é bem diferente. Porque a igualdade é por toda parte, é da miséria e não da riqueza. Você, em qualquer sistema, pode garantir igualdade de condição, de oportunidades. Agora, garantir igualdade de resultados é impossível. Deus deu a todos nós, espíritos em evolução, igualdade de oportunidades. Agora, Deus não pode garantir a igualdade dos resultados. E por quê? Porque cada um faz da sua reencarnação aquilo que mais lhe apetece. Os mais disciplinados trabalhará bastante para evoluir. Os indisciplinados deixará para a próxima reencarnação, e deixar dívida para a próxima reencarnação é o equivalente de cartão de crédito. O juro só vai acrescentando, vai ficando cada vez mais difícil. Não, mas tem que ter justiça, tem que tratar todos iguais. A literatura espírita é claríssima nesse ponto. Vamos pegar o livro Nosso Lar, por exemplo. O que acontece no Nosso Lar? Todo mundo lá é recebido da mesma forma? Não. Quem trabalhou é bem recebido. Quem não trabalhou vai para o umbral, uma região de expurgação. No plano espiritual, leiam o capítulo 22. A gente pensa que o desafio acaba aqui, mas continua lá. André Luiz quer saber da corrente monetária, do dinheiro do plano espiritual. Não é ien, não é o euro, não é o dólar, não é o real, é o bônus horas. Se trabalha no plano espiritual para adquirir bônus horas. André Luiz, então, está caminhando com seu mentor espiritual, olha uma casa e ele pergunta, quanto custa uma casa desta? Gente, estamos falando de espíritos no plano espiritual, perguntando sobre preço de casa. Não é depois da pandemia, não. É antes da pandemia o preço, viu? Pode ficar tranquilo. Não é supervalorização, não. O espírito responde para ele, 30 mil bônus horas. Sabe o que é 30 mil bônus horas? Divide por 40 horas por semana trabalhadas, né? Dá 16 anos. Para você ter uma casa no plano espiritual, você tem que trabalhar lá por 16 anos. Aí ele responde, todo mundo tem bônus horas igual? Não. O bônus horas é de acordo com o seu trabalho. Quem mais tem a responsabilidade recebe mais bônus horas. Quem tem menos responsabilidade pode trabalhar a mesma quantidade de horas, mas o valor do bônus horas é menos. Igualzinho aqui. E ele pergunta ainda, e aquelas pessoas que estão vestidas muito bem, têm mais dinheiro, têm mais bônus horas para vestir-se diferente. Quem é que pode, então, vestir diferente? Os espíritos que são evoluídos, têm mais bônus horas, eles se vestem diferente. Veja que a humildade, a simplicidade, não está na aparência. Eu, principalmente, custei muito compreender isto. Quando eu era muito mais inexperiente, eu saí de casa todo amarrotado para ir fazer palestra. Meu filho, você vai me matar de vergonha, me dizia minha mãe. Na época que eu morava com ela. Fazia, mãe, mas como é que eu vou falar de simplicidade, de humildade, com essa camisa linda que você quer que eu vista? É a mentalidade atrasada, porque no plano espiritual a situação é bem diferente. Logo, tudo é resultado de muito esforço, até mesmo no plano espiritual. Mas isto não é para também fazermos a apologia à ganância, a pisarmos em cima dos outros para obtermos os nossos objetivos. Isto já seria o conceito doentio do dinheiro. Conta o espírito Hilário Silva no livro A Vida Escreve. De um cidadão que estava pronto para reencarnar, estavam fazendo uma festa para ele. Porque assim acontece no plano espiritual. Da mesma forma que fazemos uma festa para uma criança que está chegando, no plano espiritual se faz uma festa
para dar estímulo para quem está reencarnando. Se há espíritos que estão contra nós, há um grupo de pessoas que estão vibrando pelo nosso triunfo. É melhor sintonizarmos com estes, ao invés dos companheiros. Então, por que você está tão apreensivo? Aí ele narra. Numa passada reencarnação, em Minas Gerais, por que o estado tem esse nome? Porque as minas eram por todas as partes. Minas Gerais. Minas de ouro. E ele se apegou tanto à ganância pelo ouro, que ele conseguiu 2 sacos de ouro e foi atravessar o rio. E o barqueiro disse, mas eu não posso, é muito pesado para o meu barco. Ele falou, só um saco com você? Claro que eu não vou fazer isso. São nós 3, eu e os 2 sacos. E ele foi, o barqueiro com muita dificuldade tentou manter o equilíbrio, um saco caiu, ele se desesperou. O barco balançou, o outro saco caiu. Ele ficou mais desesperado, se jogou no fundo do rio e morreu afogado, abraçado ao ouro. Nossa, foi assim que você desencarnou? Essa foi a reencarnação retrasada. Mas e a passada? A passada, eu nasci com a mesma ganância de posse de ouro e fui de novo, comprei escravos e fui para outras minas em Minas Gerais. E chegando lá, depois que eu amealhei bastante, eu fugi dos impostos, foi me enviada a polícia, eu peguei meus escravos com todo o meu ouro e parti. Mas no meio do caminho, do deserto, eu não tinha nada para poder me proteger da doença local, comecei a ter febre muito grande, os meus escravos pegaram o meu ouro e me deixaram eu à míngua. Quando eu consegui me rastejar, eu estava morrendo de fome, peguei um saco e comi toda a farinha e desencarnei. Não era farinha, era pó de ouro. E agora, você vai voltar fazendo o quê? Eu acho que eu vou plantar batata mesmo. Isto é, se nós estivermos numa condição social, não venhamos a desesperar por aquilo que nos falta. Porque as provas que a riqueza e a pobreza nos concede pode sempre servir para o nosso engrandecimento espiritual. Podemos falhar na riqueza, podemos triunfar na riqueza. Podemos falhar na pobreza, porque há muito pobre revoltado. Qual que é a provação da pobreza? É a revolta, é rebelar-se contra Deus. Como é que pode se utilizar muito bem da prova da pobreza? A resignação, a abnegação, porque estamos convivendo com outras pessoas. E assim, seja qual for a colocação que nos encontramos, vamos sempre aproveitar dos conhecimentos espirituais. Mas você é aquilo que pensa. Se você acredita na sua cabeça que você nasceu para ser pobre, esta promessa que você está fazendo, essa profecia vai ser cumprida, porque é o que você colocou em sua cabeça. Mas se você considera é eminentemente natural que eu venha buscar a riqueza, então pense, trabalhe bastante, com muita fé. E a sua fé em pensamento materializará em ações. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da fé. Aquele que crê em sua própria capacidade é capaz de fazer coisas bem maiores do que aqueles que não crê nesta capacidade. E digo que esta informação para nós, o Espiritismo, é uma riqueza de conhecimentos que todos nós possuímos. E será que estamos aproveitando desta riqueza de forma adequada? Eu saio daqui hoje bastante feliz com o Peace and Knowledge, porque vocês me deram evidências de que o pessoal aqui de Orlando, do Peace and Knowledge, é sério com o compromisso da presença. Porque fazer palestra para cadeira vazia é um desafio. E me sobe o nervo quando o indivíduo afirma que estava lá em espírito. Para o cinema, ele não vai em espírito. Para o futebol, ninguém vai em espírito. A pessoa está de corpo presente. Mas aqui tem esse papo de ir em espírito.
E quando chega, os poucos que vêm, porque veja que alguém começa a rir, nem escutou a piada que eu fiz, e é contagiante, porque cria um clima bastante favorável. Agora, num centro espírita de 12, 15 pessoas, que todo mundo está atento sobre a reação do outro, você faz a piada, ninguém ri. E os que têm estão dormindo. E quando dormem, tem a ousadia de dizer que estavam doando a ectoplasma para o palestrante. Só pode ser ectobaba o que está dando, não ectoplasma. Somos riquíssimos. Disse o Cristo, dá conta da tua administração. E vamos nos perguntar, mas o que eu tenho para administrar? A nossa inteligência é uma riqueza. Estuda, aprenda, coma os livros. Está no carro, está escutando algo que aprende. Quem aqui é técnica da limpeza, enquanto está limpando, está escutando algo enriquecedor. Está assistindo televisão, coloque a coisa que enriqueça o seu cérebro de informação. É um investimento, não cai do céu. Somos ricos de saúde, ricos de oportunidades, ricos de amigos. Logo, vamos fazer desta riqueza 2 tipos de riqueza. A riqueza material e a riqueza espiritual. Sermos eminentemente bem financeiramente e também felizes espiritualmente. Alguém que me surpreende bastante, que reúne estas qualidades que todo mundo almeja, a beleza física, o dinheiro, a fama, o poder, a cantora Celine Dion. Permaneceu a vida toda casada com o mesmo cidadão. Ela que está do showbiz, que isto é quase impossível naquele meio. Juntou todos esses recursos. A beleza, a fama, o poder é riquíssima e é super adorada pela simplicidade. Às vezes, no nosso devaneio de fé, imaginamos que ele é Alcione do livro Renúncia. Quem leu este livro é fantástico, ela cantando e o pai dela vê ela na escadaria de Notre-Dame, a igreja na França. Lindíssimo. Leiam. E o meu amigo assistindo o Rei do Gado de novo. Por que ler? Porque dá estrutura psicológica para superarmos os desafios. O conhecimento é uma riqueza. Logo, as nossas palavras despretensiosas não é para criticar, é para manifestar a nós aqui a gratidão de vocês estarem presentes e o alerta à comunidade espírita dos Estados Unidos, que somos um peixe muito pequeno para estar nos dirigindo à população brasileira. Frequentemos os centros espíritas presencialmente. Assistir reunião online é o equivalente de estarmos assistindo fogo pela televisão. Você não sente o calor. Aqui estamos nos contagiando desta emoção. Os espíritos evoluídos, neste momento, retira de todos nós substâncias espirituais para construir aparelhos, para que enquanto estejamos todos neste movimento de psicoterapia, eles estão fazendo cirurgias em nosso perispírito. Olha a importância. O indivíduo mora a 2 minutos do centro espírita e assiste a reunião online. Estarmos juntos, presentes, dando o nosso ânimo, dando a nossa contribuição, para que esse investimento reverte-se em substâncias de alegria e também de condição financeira. É este o motivo pelo qual os espíritos evoluídos trazem os seus conhecimentos para nós absorvermos toda esta riqueza espiritual. E para aqueles que não têm tempo, podem se embevecer nos poemas, que é uma síntese de conhecimento dos livros, como o de Castro Alves, no poema intitulado Marchemos, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor.
É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve, nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija, a bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puros faz, transmutando neros rudes, em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma eterna voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito marchai. Muito obrigado, querida Lívia, pela honra de nos convidar. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção de nós falar. E a todos vocês, muito obrigado pela paciência de nos escutar.